Em resumo, né? Cultura é uma coisa absolutamente pessoal, é alguma coisa que você não pode produzir de modo industrial, é alguma coisa que representa uma modificação. A palavra modificação sempre é muito ruim, eu não gosto muito, mas significa o seguinte: dentro de cada um de nós há uma potência de conhecer coisas sobre o mundo que nós só somos capazes de fazer quando a gente se predispõe a criar para nós mesmos um plano de obter cultura. E essa é a razão pela qual não há nada mais equivocado do que a ideia de que cultura é alguma espécie de direito. Então hoje você vê, né, o governo fala muito assim, né, o direito à cultura, mas a cultura não é direito coisa nenhuma, porque cultura é alguma coisa que você tem ou você quer ou não quer. Porque a ideia de direito é a ideia de que alguém tem se você tem um direito, alguém tem um dever para com você. Então, como é que eu posso imaginar um dever que alguém tenha para com o outro, se o outro não quer? Então, imagine se os professores tivessem o dever de passar cultura para os seus alunos. Os seus alunos podem não querer cultura nenhuma, podem estar interessados em coisas muito diferentes. Não dá para você pensar em cultura como você está pensando em dever do prefeito de consertar a rua e direito do cidadão de não cair com o carro no buraco. São coisas muito diferentes. Ninguém tem direito à cultura de verdade. Se você quer ter cultura, ou seja, se você deseja cultivar o seu espírito, não há força no mundo que impeça. Não há modo de impedir que você faça isso. Porque, em última análise, há muitos e muitos meios pelos quais você faz isso, mesmo quando você não tem dinheiro, quando você não tem os recursos econômicos que você gostaria de ter. Porque existem bibliotecas públicas, existem os meios eletrônicos praticamente gratuitos, né, ou muito baratos, existem amigos que têm livros, existem pessoas que podem ensiná-lo, existem inúmeras oportunidades. Portanto, não há modo de alguém dizer assim, não, eu não tenho cultura porque eu não tenho dinheiro para ter cultura. O pintor Pablo Picasso, uma vez perguntaram assim: Picasso, se você estivesse preso numa prisão e não tivessem te dado nem lápis, nem caneta, nem carvão, nem papel, nem cartolina, nem nada, não tivesse tela, não tivesse nada, você continuaria pintando? Assim, olha, eu pintaria com a língua na poeira da parede. Porque se você é pintor, se você é artista, você é absolutamente inconhecível. Não há modo de você ser impedido de fazer aquilo. Então, a primeira desculpa esfarrapada para esse negócio de cultura é a desculpa de que você não pode ter cultura porque você não tem os meios para tanto. Mas isso talvez existam dificuldades, e é claro que sim, e o mundo poderia ser mais barato, né, e mais fácil, mas ao mesmo tempo que existem dificuldades, existem também possibilidades extraordinárias. E você vai estudar a história dos grandes escritores, por exemplo, há uma quantidade muito grande de escritores e de artistas que eram muito pobres, começando pelos nossos maiores brasileiros. Quem são os nossos maiores escritores? Vamos imaginar, no romance Machado de Assis e Lima Barreto, que são ambos negros, ambos filhos de escravos, ambos favelados, ambos com uma história pessoal muito desfavorável, e, no entanto, não é por isso que não foram os nossos maiores escritores brasileiros. Em compensação, no tempo de Machado de Assis e Lima Barreto, havia um monte de riquinhos, que não é por isso que se tornaram mais cultos que esses dois. Portanto, é desculpa esfarrapada a ideia de que não se tem cultura porque não se tem oportunidade econômica para isso. Cultura não é, quer dizer, esse cultivo do espírito não é resultado de uma oportunidade econômica, é resultado de um desejo pessoal de ter. Vocês concordam com isso? Só pensar um pouquinho na nossa própria vida. Pense o quanto tempo a gente joga fora com coisas que são distraidoras disso. Se eu fizer minha contabilidade de horas jogadas fora em botecos, assistindo programetas de televisão, bobagens, gastando com vida social,
reuniões que não têm absolutamente nenhum sentido, são apenas reuniões sociais. Quando você vê o quanto eu não teria conseguido estudar mais se eu não tivesse feito isso. Então, no fundo, a primeira coisa que a gente faz é ficar o tempo todo fingindo que nós não temos oportunidade de sermos cultos, quando na verdade essa oportunidade está meramente dependente da vontade que cada um tem de fazer esse esforço para si. Agora, por outro lado, eu também acredito, concordo que haja pessoas para quem cultura não tem nenhuma importância, pessoas para quem o desenvolvimento do espírito não seja um valor. Se é o seu caso, não tem a menor importância, não também precisa de jogadores de biriba, também precisa de gente que entenda só de coisa prática, também precisa de gente atleta. Então, o mundo não precisa, o mundo precisa de todos os tipos de gente. Então, eu não acho que seja problemático quando alguém não quer nada com isso. Agora, há um nível mínimo de cultura coletiva que todo mundo tem que ter, porque senão a gente não civiliza a nossa sociedade, isso tem que ter. E além disso, há, claro, né, uma natural seletividade, quer dizer, nem todo mundo nasceu para isso. Também é preciso entender que as pessoas dispostas a fazer para si uma vida de cultura não são todas, existem.